Graça e paz, meus irmãos, com bastante alegria, né? E mais uma vez estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor, né? Para a gente estudar a palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. O bom seria que nós já estivéssemos presencialmente, né? Na sala de aula, para que a gente pudesse trabalhar o tema, discutir e ter uma abrangência melhor do tema da nossa aula. Mas como ainda não podemos, continuamos assim, da forma digital. Então, peço a vocês que compartilhem, né, passe adiante a palavra de Deus, porque apesar de pouco tempo, mas dá para a gente trabalhar um bom tema. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que eu acho bastante desafiador. Por que desafiador? Porque é um tema que, principalmente para a gente cristão, que a gente tem o conhecimento, a gente entende a palavra de Deus e a gente não consegue cumprir, né? A gente não consegue obedecer. E o tema que está proposto para a aula de hoje está embasado no livro de 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 12. E na verdade, o tema ele nos faz uma pergunta. Ele faz a pergunta para mim e para você. E é o seguinte: nós amamos como Deus nos ama? Veja que é um tema, como eu falei, é um desafio na nossa vida. Será que você, será que nós amamos o nosso irmão, o nosso próximo, da mesma forma que Deus nos ama? Então esse tema que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai discutir um pouco sobre ele e conhecer qual é o verdadeiro amor de Deus, para que a gente possa entender se a gente consegue amar ou não da mesma forma que Ele nos ama. Mas antes da gente começar a trabalhar o nosso tema, a gente vai orar. Então peço a você que nesse momento baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedir a Ele sabedoria e entendimento para que a gente possa compreender essa palavra. Então oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e onde estivermos temos ouvido a Tua palavra, para que nós nos alimentamos todos os dias, Senhor. Aumenta cada dia a nossa fé, nos dá sabedoria e entendimento, para que a gente possa compreender tudo aquilo que for falado aqui, ó Deus, da Tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que abençoa cada pessoa, Deus, que estará vendo este vídeo, que seja a palavra edificada no coração de cada um. Muito obrigado, meu Deus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, meus queridos amados irmãos, como eu falei, o tema de hoje é uma pergunta. Nós amamos como Deus nos ama, mas então peço a você que nesse momento, eu já estou com a minha aqui, pegue a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 12. Vamos ver o que o apóstolo João ele nos fala a respeito disso. 1 João 4, de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vejam que o apóstolo João, ele falando aqui, na minha Bíblia aqui, o subtema aqui em cima diz: Deus é amor. Então, o tema que a gente está trabalhando, nós amamos como Deus nos ama? Você já parou, já se fez essa pergunta? Na minha opinião, eu não consigo. Eu ainda não tenho toda essa influência na minha vida
para que eu possa amar o meu irmão da mesma forma que Deus me ama. Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Deus, ele nos deixou o maior exemplo desse amor através do seu Filho Jesus Cristo, que foi o único em forma de carne que passou aqui pela terra que conseguiu demonstrar esse amor do Pai. Ele nos amou da mesma forma que Deus nos ama. Mas nós, seres humanos, não conseguimos ainda adquirir essa forma de poder amar o irmão, amar o próximo, da mesma forma que Deus nos ama. Veja que o apóstolo João, eu notei um fato aqui nos versos que nós lemos, e se você ler todo o capítulo, do verso 7 ao verso 21, o apóstolo João, ele repete a palavra amor 12 vezes. E aí ele tenta nos explicar a forma que Deus nos ama. E ele diz para que nós amemos uns aos outros da mesma forma que ele nos ama. Então o apóstolo João, e ele diz aqui no seu verso 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então qual é a dificuldade de nós podermos amar uns aos outros? Cumprir o mandamento em que Deus nos diz, amar ao próximo como a si mesmo. Então, como eu falei, o nosso tema é um tema bastante desafiador, principalmente para a gente cristão, que tem o conhecimento da palavra, que prega o evangelho. Muitas vezes a gente prega, mas fala da boca para fora. A gente não consegue amar o nosso próximo da mesma forma que Deus nos ama. Mas o apóstolo João, ele diz aqui no seu verso de número 12, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se, veja que ele usa a preposição se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja que ele diz, se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Então, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, e não é da noite para o dia que a gente vai conseguir amar o próximo da mesma forma que Deus nos ama. Veja que ele diz que Deus permanece em nós e se seu amor é em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Então nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar a isso para que o amor de Deus ele seja aperfeiçoado. Não é que nós vamos sentir amor ao próximo da mesma forma que Deus nos ama da noite para o dia. Mas é como se ele quisesse dizer que nós temos que trabalhar esse sentimento. Né? E como é que a gente pode trabalhar esse sentimento? Através do perdão, perdoar o próximo, amar, porque é muito fácil, irmão. A gente amar quem nos ama. A gente amar aquele que nos faz bem, que está ao nosso lado, que está nos ajudando. Isso é muito fácil. É muito fácil de eu chegar para ele e dizer, eu te amo. Mas você amar o seu inimigo, aí é que é o difícil. Então é nos nossos inimigos, naqueles que não nos querem bem, que querem fazer, que nos odeiam, que querem fazer mal para a gente, é aí que a gente tem que demonstrar o verdadeiro amor de Deus. Porque o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele cravaram uma lança, traspassaram ele com uma lança, ele foi pregado numa cruz por todas essas pessoas que o odiavam. E qual foi o sentimento que ele deliberou para essas pessoas? O amor. E ele ainda disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja que Jesus Cristo, apesar de tudo que fizeram com ele, ele demonstrou o amor de Deus para essas pessoas, para todos nós, né? Para a remissão dos nossos pecados. Então, se tem um maior exemplo de que é possível a gente demonstrar esse amor, de nós amarmos da mesma forma que Deus nos ama, é através de Jesus Cristo. Através de tudo que ele nos deixou, do seu ensinamento, do perdão.
Então, a gente tem que trabalhar tudo isso de forma bastante sábia, de forma coerente, para que a gente possa trabalhar esse sentimento dentro da gente e a gente possa começar a amar o nosso próximo da mesma forma que Deus nos ama. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, através dessa lição, é que é possível nós amarmos da mesma forma que Deus nos ama. Quando a gente começar a perdoar, quando a gente começar a entender o próximo, a ter aquela empatia, nós vamos começar a amar da mesma forma que Deus nos ama. Então não é algo impossível. O próprio Jesus Cristo, por tudo que ele passou, e nós como pecadores, a todo tempo estamos transgredindo a lei, estamos pecando, e mesmo assim Deus ele nos ama. Tanto é que ele enviou seu Filho, como diz a palavra, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então, quero dizer a vocês que continue firme, continue perseverando e sempre com amor. Vamos amar o próximo, vamos perdoar e vamos continuar, meu irmão, buscando a palavra de Deus, para que a gente possa, cada dia mais, como o João falou aqui, aperfeiçoar esse amor dentro da gente, em nossos corações. Então quero te deixar essa palavra, que Deus te abençoe, que te dê uma ótima semana e que Ele continue nos ajudando, aumentando a nossa fé, trabalhando nas nossas vidas o Espírito Santo, para que a gente ame mais. O mundo está cada dia mais intolerante e precisamos que nós, cristãos de verdade, demonstrem esse amor, que sejamos verdadeiros representantes de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.